Como nós conseguimos puxar de uma base de dados os últimos 10 lançamentos sem utilizar nenhum tipo de filtro de datas ou algo nesse sentido? Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender como nós conseguimos puxar os últimos 10 lançamentos de uma base de dados sem utilizar nenhum tipo de filtro de datas ou algo nesse sentido na nossa base de dados. Somente pegar os últimos 10 lançamentos que estejam, no caso, as últimas 10 linhas da minha base de dados, onde eu tenho esses dados que eu quero puxar para outro relatório que seja onde tem esses últimos 10 lançamentos ou mais lançamentos. Eu posso especificar isso posteriormente dentro da minha função. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui no canal que ele perguntou: muito bom, gostaria de saber como faço para puxar somente os últimos 10 lançamentos. Ficaria muito grato pela sua ajuda e atenção. Para responder a dúvida desse aluno inscrito aqui do canal, eu estruturei uma base de dados aqui, uma planilha com duas abas. Uma aba de lançamento, onde eu tenho todos esses lançamentos aqui, data, nome, horas trabalhadas. Facilmente eu poderia pôr data aqui, mas eu não quero utilizar nenhum critério que esteja na base de dados para aplicar um filtro. Eu quero pegar somente os últimos 10 lançamentos, no caso, as últimas 10 linhas dessa base de dados. Eu até coloquei uma numeração aqui para facilitar o entendimento e conseguir ver os lançamentos. Aqui na outra aba da planilha, eu tenho a last 10, que seria os últimos 10 lançamentos que eu quero puxar para cá. Eu vou utilizar algumas funções. Primeiro eu vou utilizar separadas e posteriormente nós vamos bolar esta fórmula para puxar somente os últimos 10 lançamentos sem utilizar nenhum tipo de filtro lá na base de dados. A primeira coisa que eu vou fazer é ter que contar quantos dados, quantas linhas tem nesta base de dados. Para isso eu vou utilizar a função conte-valores. Vou colocar igual conte-valores. Vou lá na aba lançamentos e posso selecionar qualquer coluna aqui da minha base de dados. Neste caso eu vou selecionar a coluna A. Vou dar um Enter e veja que ele deu 17. Voltando aqui na aba de lançamentos, ele tem exatamente 17 linhas. Então, cada vez que eu adicionar aqui, ele já vai contar qual vai ser a última linha desta base de dados. Agora eu preciso pegar as últimas 10 linhas. Então, eu vou pegar o 17 e diminuir o número que eu preciso aqui. Digamos que eu vou querer as últimas 10 linhas. Teoricamente, tem que vir até a linha 8. Então, da linha 8 à linha 17, vai dar essas 10 linhas. Aqui dentro, eu vou fazer uma subtração simples, igual o número aqui de linhas totais. Eu vou colocar primeiro o número 10 aqui para você ver o resultado. Menos 10, veja que ele deu 7. Mas, se eu voltar aqui na lançamentos, veja que tem que ser a linha 8. Então, eu vou colocar aqui dentro, menos 9. Dou um Enter. Então, do 8 até o 17, vai dar as 10 linhas, sempre contando a partir da linha. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas a partir da 8. Com isso, eu já tenho a referência em linhas que eu vou precisar puxar lá da minha base de dados. Agora eu vou utilizar outra função que eu já abordei em outra videoaula aqui no canal. Eu vou deixar mais detalhado esta função com a aula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Vou colocar igual indireto. Eu vou primeiro selecionar normalmente aqui uma base de dados. Digamos que eu vou querer toda essa base de dados aqui. Vou dar um Enter. Vai dar um erro a função. E eu só vou fazer algumas alterações. Assim facilita para eu editar aqui dentro, não preciso escrever tudo. Aqui na frente de aspas simples, só vou fechar a sintaxe. Aqui na frente de aspas simples, eu vou colocar aspas duplas. Ele vai ter aspas simples, lançamentos, que é o nome da minha aba, aspas simples, exclamação A. Como começa na coluna A, o intervalo que eu quero puxar, eu vou deixar até A. Vou colocar
aspas duplas. Só vou deixar um espaço aqui para facilitar aí no entendimento. Então aqui já tem a referência da aba e da coluna inicial. Agora eu vou ter que concatenar com a linha inicial. Neste caso, esta função que eu coloquei aqui na B3. Eu vou referenciar, posteriormente a gente coloca dentro desta fórmula as funções que nós fizemos ali em cima. Faço referência aqui à linha inicial, concateno com o e-comercial, abro aspas duplas e agora como vai até a coluna D, eu vou colocar aqui dentro de aspas duplas, 2 pontos, D. Agora eu já posso apagar e vou concatenar novamente com a linha final, que é a linha 17. Se eu der um Enter aqui, veja que ele vai puxar de Jéssica, número 7. Então, Jéssica, número 7, é exatamente a linha 8. E dia 14, Nicolas. Voltando à minha base de dados. Dia 14, Nicolas. Puxou, normalmente, os últimos 10 lançamentos. Eu vou copiar já esse cabeçalho aqui. Dou um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Agora eu já tenho o meu cabeçalho e todos os últimos 10 lançamentos da minha base de dados. Eu só vou unir estas duas funções aqui de cima que eu apliquei dentro da minha função, formando essa fórmula aqui que vai fazer tudo isso. Daí eu não preciso dessas duas células aqui auxiliares. Voltando aqui dentro da função, veja que ele pega da B3 e aqui ele pega da A3. Primeiro eu vou substituir a A3. Então, vou entrar aqui nesta função, posso copiar toda esta função sem o sinal de igual, volto dentro da função indireto e vou substituir a A3. Então, Ctrl V. Agora, aqui dentro onde tem o número 8, veja que ele também faz referência a A3. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui também, para colar a função conte-valores menos 9. Se eu der um Enter, veja que ele permanece o 8. Então, está ok. Já posso copiar toda esta função também. E voltando na função indireto, eu substituo aqui onde está B3. Dou um Ctrl V e dou um Enter. Permanece igual. Agora eu posso apagar, que ainda assim permanece igual. Eu vou excluir as 3 primeiras linhas e vou adicionar qualquer dado aqui no final. Então eu vou copiar aqui, copiar 2 valores, o Jorge e o Guilherme. Então, teoricamente, teria que colocar Jorge e Guilherme aqui no final e tirar Jéssica e Vinícius. Vou adicionar uma linha aqui primeiro. Vou dar um Ctrl V. Jorge e Guilherme. Agora, voltando na leste, veja que ele já adicionou aqui Jorge e Guilherme e tirou os aqui de cima. Se eu contar aqui, se eu selecionar, tem 10 valores. Vou aplicar aqui igual conte valores. Selecionar essa base de dados, dar um Enter, veja que ele aparece 10. Então, desta forma, eu sempre vou puxar os últimos 10 lançamentos da minha base de dados sem utilizar nenhum tipo de filtro diretamente da minha base de dados. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.